A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Que Deus e Cristo abençoe a todos presentes e aqueles que estão espalhados, por esse imenso planeta, nos assistindo. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Que o Deus de grandeza continue engrandecendo, aleluia, na sua vida. Que você reconheça que Ele é Senhor, que você é servo. Que você reconheça que é necessário descer para subir. Não é assim? Louvado seja o nome de Jesus. Já ouvimos cada coisa maravilhosa nessa noite aqui, irmãos, sobre a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. E conforme o pastor Edivaldo, ela estava aqui, nós víamos isso se aplicando na vida do pastor, a bondade, a grandeza, a fidelidade de Deus sobre a vida daquele missionário. Irmãos, eu vou ser sincero a dizer a vocês, presentes e ausentes, que eu tenho essa chamada, sabe? Missionário de mim. Quando eu vejo um relatório desse, sabe? Minha alma exulta na presença de Deus, meu peito arde. Eu tenho essa vontade de ser um desbravador, verdadeiramente. Tenho essa vontade, sabe? De viver em missões, levando a mensagem de Deus nesses lugares remotos, assim, sabe? Carente. É isso que Deus está precisando, de desbravadores que tenham coragem, Eu não tenho coragem, mas Deus é aquele que me encoraja, Deus é aquele que nos capacita. Eu posso dizer, Ele é aqui, Senhor. Ele é aqui, Senhor. Porque, irmãos, é importante. Nós fazendo isso, não estamos fazendo nada mais do que obedecendo a ordem de Jesus, Ele diz, portanto, ide por todas as nações, batizando nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho dito. Então nós temos o dever, nós temos esse dever, essa obrigação de cumprir o vídeo de Jesus. E quando nós vemos alguém que está fazendo isso, nós fazemos, não é a maneira de Deus, nós estamos aqui, Estamos aqui, é muito bom, irmão, estar aqui na igreja, Tudo bom, melhor, tudo fácil, como o pastor Edivaldo disse, tudo ao nosso dispor, sem um sacrifício tão grande, mas é preciso sacrificarmos às vezes a nossa vida para Jesus. Ele fez um sacrifício tão grande por nós, Ele se doou, Ele deu a sua própria vida, nós não queremos dar um pouco de nós, Mas que Deus em Cristo nos fortaleça, nos conscientize que nós temos de cumprir. O mínimo que temos que fazer é obedecer o vídeo de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo nesta noite, no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 6. Capítulo 6, Daniel. Vai dizer, mas que novo, o homem na cova do leão, na cova do leão. E vou mostrar a vocês que Deus tira da cova. Vocês sabem? Deus tira da cova. Deus é aquele que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Com Deus não tem esse negócio, não. Com Deus, o homem não fica na cova. Ele pode ir até na cova, mas o Senhor está ali com ele. O Senhor não desampara. Louvado seja o nome de Deus. É interessante que quando Elias estava na caverna, a Bíblia diz, irmãos, que Deus estava ali com Elias. Você viu? Nós podemos observar, Deus falou com ele. Deus falou assim, o que é que você faz aí, Elias? Não, pastor? O que é que você faz aqui, Elias? Quer dizer, faz aqui, nós estamos aqui, Elias. Estamos na caverna, está na caverna, eu estou com você, Elias. Louvado seja o nome de Deus. Daniel entrou na cova, Deus entrou com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha, Deus entrou com ele. Deus não nos deixa só em momento nenhum. Ele não nos desampara, Ele está sempre conosco, cumprindo aquilo que Ele disse que estaria conosco todos os dias. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Todos acharam? Eu vou ler. Até o versículo de número 10. Daniel 6, na cova dos leões. E pareceu milionário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente,
E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Aleluia, diga, ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele a lei do seu Deus. Então estes príncipes, presidentes, foram junto ao rei e disseram assim: ó rei, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, presidente, e prefeitos, presidente, capitões, governador, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova do leão. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que esse não seja mudada, conforme a lei dos membros, e peça, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia punha-se de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, conforme também antes costumava fazer. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele entrou no seu quarto e 3 vezes ao dia continuou a orar conforme ele costumava fazer. Que coisa gloriosa, irmãos, quando o homem, ou a mulher, o ser humano de um modo geral, sabe em quem ele tem crido e confia, aleluia, e deposita toda a sua confiança em um Deus bom, em um Deus invencível, em um Deus no qual ele sabe, tem consciência, que nunca vai decepcionar. Deus, irmão, nunca decepcionou ninguém, a mim ele nunca decepcionou e nunca vai decepcionar, Se alguém tem queixa contra esse Deus, levanta a mão e diga: eu quero conhecer, eu quero desafiar você. Esse Deus, irmãos, é um Deus que jamais desampara aqueles que nele confia. Jamais desampara alguém que deposita inteiramente nele a sua fé, a sua crença, que deixa que ele verdadeiramente seja Senhor absoluto da sua vida. E Daniel tinha essas qualidades. Daniel não se deixava se levar, meus irmãos amados, por posição, não, ele estava numa posição, escalão, eram 120 homens. Dentre esses 120, 3 foram separados para o cargo superior, para que mandasse naqueles 117. E Daniel, o rei já ficava de olho nele, observando ele, porque conhecia as qualidades de Daniel, conhecia que ele era muito fiel, aleluia, e que acima de tudo o rei viu nele um espírito excelente. Olha que coisa linda. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra esse texto? Hoje eu me lembrei, meus irmãos, muitos anos atrás, pastor Maurício trazia um ensinamento aqui sobre doutrina, e ele se apegou nessa parte que Daniel tinha um espírito excelente. Há muitos anos, ele me olha hoje. Mas é interessante, irmão, porque o rei destacou aqui, que Daniel nele havia um espírito excelente. Ele era diferente dos demais. Eram 120 homens escolhidos, homens qualificados, homens, não era qualquer homem, eram pessoas muito sábias, muito letradas, mas Daniel tinha muito mais do que isso. Daniel ainda disse que ele se distinguiu entre aqueles, porque nele havia um espírito excelente. Quando falamos desse espírito excelente, logo vem a lembrança, a memória, Isaías 61, quando o profeta Isaías profetizava, e se cumpria em Lucas 4:18. O profeta Isaías
Ele disse: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aleluia! O Espírito do Senhor, Jeová, estava sobre Daniel também. Louvado seja o nome do Senhor. E na época que Isaías profetizava, ele disse que foi enviado pelo Senhor, para proclamar liberdade aos mansos, abertura de prisão aos presos, tirar do cativo os que estavam no cativeiro. Esse Espírito excelente, aleluia, que veio sobre Jesus para pregar a boa nova, estava sobre Daniel. Sobre Daniel, Se bem que Jesus não havia sido manifestado ainda, mas o Espírito de Jesus Cristo estava sobre Daniel. Era um Espírito excelente, era uma pessoa formidável, era uma pessoa que se destacava verdadeiramente, porque tinha nele temor de Deus no seu coração. Porém, pela destaque daquele homem, pela maneira dele se apresentar ali, alguém não gostou, ou muitos não gostaram. Começou a inveja sobre a vida daquele homem. Assim, irmãos, quando Deus começa a trabalhar na vida do homem e da mulher, não falta olhos de inveja, invejosos, não falta comentários, louvado seja o nome de Jesus. Mas não se pode com isso não, não se pode com isso não. Faz a obra de Deus, faz o querer de Deus e deixa que se levante quem quer que seja. Não foi assim quando Neemias foi chamado para restaurar o muro, reedificar o muro, construir. Não faltou opositores, não faltou alguém que viesse desvanecer, tentar desvanecer, tentar tirar ele do seu propósito. E com Daniel não foi diferente não. Eles não ficaram satisfeitos, porque sabia que Daniel era diferente, que Daniel tinha um Deus vivo, Daniel tinha sobre ele algo especial. Aleluia! Quando Daniel entrava ali no palácio real, tenho certeza que o brilho de Daniel incomodava aqueles presidentes, incomodava aqueles demais, os seus concorrentes, e eles não ficaram satisfeitos, planejaram algo para destruir a vida de Daniel. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas, irmãos, como nós estamos convictos e confiantes no Deus que nós servimos, não importa que se levante, não importa que levante Sanballat, Tobias, assim, ou quem quer que seja, não importa que se levante, 117 presidentes, não, aleluia, porque o Senhor está no céu, Ele contempla todas as coisas, o Senhor que é bom, a bondade dele não desampara os seus, não desampara aqueles que se é fiel a Ele. É preciso ser fiel ao Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. E Daniel, irmãos queridos, se viu nessa situação, mas ele não se preocupou. Ele continuou servindo ao seu Deus. Ele continuou fazendo aquilo que ele costumava fazer. De repente, eles fogem ali uma situação da Daniel, leva até a presença do rei, o rei que era vaidoso, o rei que não tinha a sua opinião formada, o rei não tinha, eles forjaram uma coisa ali e o rei imediatamente assinou. O rei concordou com aquilo que havia sido planejado por eles. Bendito seja o nome de Jesus. Precisa estar atento, meus irmãos. Precisa estar atento, viu? Alerta para não ser deixar-nos levar, viu? Se não estiver vigilante, atento, nós podemos nos envolver em questões, questões loucas. Ali foi uma questão louca, uma situação a qual, após o rei entrar nela, ele não tinha como sair, ele não teve como sair, bem que ele quis revogar aquela situação, bem que ele quis mudar aquele decreto, mas ele disse: está assinado, não pode ser revogada, é lei do medo do peça, tu carimbou o teu anel, os grandes também, então não pode revogar. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus, glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. A lei do medo dos peça é irrevogável para eles lá, não podia ser revogada. Eles achavam que já haviam concluído com o seu plano, macabro, diabólico, plano destruidor para a vida do homem de Deus. Eles acharam que não tinha mais saída. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas, irmãos queridos, a lei do homem, ela tem força, a lei do homem, ela tem poder, até quando chega a lei de Deus.
até quando chega, aleluia, os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita. A lei do homem é imperfeita, ela pode ser forjada, né? Ela pode haver, né, corrupção, mas a lei do Senhor, ela é perfeita. Bendito seja o nome do poder de Deus. Por isso que Daniel não se preocupou. Daniel ficou sabendo do acontecido. Daniel tomou ciência de tudo que o rei já tinha assinado, já tinha carimbado, já tinha decretado, né? O que já tinha corrido a circular em todas as províncias. Mas Daniel não se incomodou. Daniel não se perturbou com aquilo, não. Daniel tinha propósito. Daniel tinha compromisso com a verdade. É assim, meus irmãos. Pode aparecer inúmeras mentiras, aleluia, mas até que a verdade apareça. Quando a verdade, a mentira, ela só prevalece enquanto a verdade não aparece. Não é? É por isso que Jesus foi lá e diz: olha, se vocês conhecerem a verdade vai te libertar. A verdade vai mudar, a verdade vai desmascarar com a mentira. Bendito seja o nome de Jesus. E meus irmãos queridos, a Bíblia diz que Daniel continuou com seu propósito, continuou servindo ao seu Deus. Ele abriu as janelas e começou a orar, e começou a clamar. Quem sabe olhando pela nação, né? Olhando pela nação: Senhor, move, Senhor. Senhor, nossos irmãos estão aqui cativos, Senhor. Senhor, muda esse quadro, meu Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que Daniel, com certeza, conhecia a Bíblia, né? A Torá, e ele já tinha lido o que Abacuque havia dito, né? Abacuque não se importava. Israel estava numa crise horrível, né? Uma fome assolando a cidade, né? Os campos não tinham mais mantimento, e Abacuque não se preocupava. Ele disse: mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos, aleluia, ainda que as malhadas sejam arrebatadas no curral, ainda que não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se alegre no Senhor nesta noite, exulte no Deus da sua salvação, exulte e creia que Deus está no controle. Deus não falha, Deus não recua, Deus não retrocede, não. O reino de Deus é marchar, é para frente que se anda. Olhe para o alto, porque de lá vem o socorro, de lá vem o refúgio. Bendito seja o nome do poder de Deus. Quer provocar um milagre na sua vida? Creia nas providências divinas. Creia que quem prometeu ser jamais vai falhar. Jamais vai falhar. E Daniel tinha essa convicção. Daniel conhecia, aleluia, o Deus vivo. Estava entre a estrela, estava. Sim, estava, aleluia, longe da sua parentela, estava. Mas o Deus vivo estava lá dele. O Deus de Israel estava lá dele. Ele não poderia decepcioná-lo de maneira nenhuma. Ele não poderia, aleluia, né, fazer com que Deus se entristecesse com ele. Paulo diz assim: irmão, não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque eles foram selados por ele para o dia da redenção. Quando entristecer o Espírito Santo de Deus, irmão, ele se afasta de nós. É assim. Quando um filho nosso entristece, né? A gente até meio que o coração fecha apertado, mas se afasta dele, dá um diploma, né? A gente não quer, vai aprender. O Espírito Santo é assim, viu? É assim, quando nós entristecemos ele se afasta de nós, né? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E Daniel sabia que ele não poderia entristecer o Espírito Santo de Deus, de maneira nenhuma, e ele continuou firme no seu propósito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele disse entre eles: nós só vamos encontrar ocasião com esse homem na Bíblia do Deus dele. Ele é justo, né? Interessante, irmão, que o rei escolheu Daniel, né? Acima de tudo, tinha um espírito excelente, né? E outra coisa, a Bíblia diz que ele era fiel. O rei viu essa qualidade nele, e nele não havia nenhum vício. Interessante, né? Não tinha vício em Daniel. Deus vê com essa qualidade. Deus procura essas qualidades no crente. O crente fiel, o crente que tem o Espírito Santo, Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo, e que não haja vício. Não haja vício. Bendito seja o nome de Jesus. O vício, ele nos afasta da presença de Deus, né? O vício, ele, aleluia, é um ponto negativo da nossa vida. E o rei olhou toda a qualidade dele e tudo mais, e viu que não havia vício nele. Não havia vício, né? Precisa, irmão, muitas vezes nós servos do Senhor, crente, meu pastor, pregador, missionário,
vida, uma autoanálise, para ver se há vício entre nós, né? Em nós, para ver se há vício em nós, em nossa vida. Talvez nós viciamos em quê? Tem tanta coisa que pode, né? Nos fazer com que viciemos. Uma primeira coisa é aquele bichão doido, criança na fala aí. O músculo de sol é terrível para vencer o crente. Viu? Se o crente tem que tomar cuidado, o músculo de sol vai fazer ele ficar viciado. E desqualificar diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então temos que tomar cuidado. Agora, né? Vai poder na internet, WhatsApp, sei lá. Esse é terrível, esse é terrível. A mulher na cozinha está falando aqui. Vai para lá, está falando. Está lavando o carro, está falando. É um vício. É um vício. Deus tem misericórdia. Pode, né? Porque às vezes será a consequência. É terrível. Está na produção, está falando. Está na igreja, está falando. Cuidado com esse vício terrível. Cuidado com esse vício para não desqualificar você como servo de Deus. Para que o Espírito excelente não se afaste de você. De mim também. Quando eu falo de mim primeiro, ouvindo mais próximo daqui. Mas Daniel é qualificado. Daniel é diferente. Ele era diferente. Ele se distinguiu entre os demais. Olha que coisa linda, irmão. Ele se distinguiu entre os demais. Não se é diferente dos outros. E aí a bala cilada, e ele postou-se diante de Deus, e os camaradas ali, vigiando, era tudo que eles queriam. Quando eles viram que Daniel continuava o seu trajeto com Deus, no seu compromisso com Deus, aleluia, no seu particular com Deus, é preciso ter um particular com Deus, particularidade com Deus, né? É preciso ter um momento a sós com o Senhor, aleluia. E não um momento curto, não. Quanto maior, melhor o período com Deus é melhor. Quanto mais orando, quanto mais buscando, quanto mais nos separamos, né? Para Deus, aleluia. Esse Espírito excelente vai aperfeiçoando a nossa vida de Deus, vai nos aperfeiçoando. O Espírito renovado, ele repousa, ele não sai de jeito nenhum. Aleluia. Pedimos lugar ao Senhor. E Daniel continuou orando, ele disse: agora está feito o negócio. Vamos até o rei. Porque o homem já infringiu a lei do rei, né? Já transgrediu o mandato, a lei do babilônico. Bendito seja o nome de Jesus. Mas Daniel sabendo de tudo, irmão. Sabendo de tudo, ele não se acovardou. Não se acovarde diante da situação. Não se acovarde. Não negue o Senhor, não negue a sua origem. Aleluia. Declare quem você é. Afirme quem você serve. Glorificar você do nome de Jesus, né? Não é nada, não, eu sou hebreu, eu sigo o Deus vivo. Eu sigo o Deus vivo. Ele não negou, né? Ele é teimoso em tudo, mas ele não negou a origem que era hebreu e que servia ao Deus vivo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Daniel podia fechar as portas, né, pastor Maurício, e continuar com a sua jornada, mas o culto não. Ele abriu a janela para que todos vissem. Para que todos, né, olhassem, aleluia, e disse que ele é servo fiel, que o Espírito excelente não havia se retirado dele, estava na vida dele. Glorificado seja Deus. Agora chega o fofoqueiro, no tocante ao mandato do Senhor. O Senhor não assinou, não foi dado o decreto, os presidentes se ajuntaram, rei, e achou de acordo que no período de 30 dias, homem nenhum faça petição ao Deus qualquer, muito menos a ti, rei. O Senhor assinou, assinei, é verdade. Essa palavra é verdade, não pode mudar. É mesmo, né? Olha, Daniel, aquele lá do cativo de Babilônia, viu? Aquele de Judá, dos transportados de Judá, não fez caso dele. E desse grupo não, viu? Ele faz a cilada, é assim, hoje em dia é assim, viu? Ele faz a cilada, depois ele mesmo propaga, não é? Às vezes o crente está fazendo algo achando que não está, ninguém está vendo, o diabo está corda, está mágico para fazer, depois ele mesmo desmascara, que a função dele é essa. Bendito seja o nome de Jesus. Ele não faz nada, só que eles achavam que eles estavam tendo êxito. Aleluia, porque ele não conhecia o Deus vivo, não conhecia o Deus de Daniel, mas Daniel conhecia o Deus que ele servia. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Talvez o mundo não conheça o seu Deus, mas você sabe que ele é querido, você conhece o Deus que ele é querido. Aleluia. Não fez caso de ti, nem dos teus deuses, e não obedeceu o teu mandato. Não tem outro jeito dele a não ser lançar na cova dos leões. E o rei agora sofreu. O rei até jejuou, né? O rei passou a noite inteira sem comer. O rei não quis
música perto dele. O rei ficou pesaroso, porque o rei conhecia a índole de Daniel, né? Ele sabia que Daniel era um homem, tinha caráter, tinha personalidade. Irmãos, é importante, meus irmãos, nós, no meio do mundo, né? No meio do incrédulo, ser destacado pela nossa personalidade, né? Pelo nosso caráter em servir ao nosso Deus com verdade. O mundo tem que olhar em nós e dizer: não, esse é crente e é diferente, ele não faz como os demais. É preciso, meu irmão. Quando isso acontece, Deus é glorificado, Deus é exaltado, aleluia. Pela luz que brilha em nós, os homens veem e glorificam o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E o rei passou uma noite terrível. Glorificado seja Deus. Mas interessante, meus irmãos, que quando amanheceu o dia, né, o rei levantou sua assento, ele dormiu mesmo, e saiu desesperado até a cova dos reis. O rei ele era um rei incrédulo, né? Não servia, tinha os deuses que ele servia, mas tinha pouco temor no coração dele, né? É interessante, pela fidelidade de Daniel, aquele rei até queria porque era pelas palavras dele. Ele chega na boca da cova, o que é que ele diz? Daniel, servo do Deus vivo, aleluia. Oh, que coisa linda. Deixa eu ver você como servo de Deus vivo. Deixe que o povo para você diga: é servo de Deus vivo. Diga como aquela mulher disse: isso, agora eu sei que foi homem de Deus. E que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Oh, meus irmãos, isso vale muito. Isso vale tudo para nós. Isso vale tudo. O caráter do homem cristão, da mulher cristã. O mundo tem que ver isso declarado. Louvado seja o nome de Jesus. Daniel, servo de Deus vivo, dá-se a casa, Daniel, que o teu Deus é qual tu serve, dia e noite, tenha podido te livrar, Daniel, da boca do leão faminto. Aleluia. Oh, Deus. Ele não faz surpresa não com o rei. O rei não estava surpreso, não é? Ele não estava falando com o mundo, não é? Ele sabia que não estava ali. A fé dele era tanta, a confiança dele no Deus de Daniel, pela fé de Daniel, ele sabia que tinha um Deus esperando, que tinha um Deus que livra. Por acaso o teu Deus te livrou, Daniel, da boca do leão? Daniel, humildemente: ó rei, você não levantou a mão, né? Ó rei Dário, vive para sempre. Aleluia! O meu Deus, Dário. Oh, que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. O meu Deus, Dário, ele não viu nenhum que é em mim. Ele não viu nenhuma falha em mim. Louvado seja o nome de Jesus. O meu Deus, Dário, ele sabe que eu não tenho vício nenhum. Aleluia. Ele sabe que eu vivo para ele. Ele sabe que eu defendo o nome dele até dentro da cova, meu irmão, cercado de leão. Ele sabe, rei. Aleluia. Que eu confio nele. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Olha, rei, ele não viu falha nenhuma em mim e nenhum delito contra o Senhor do mesmo cometi. Glorificado seja Deus. Eu estou aqui, rei. Eu estou aqui porque o meu Deus fechou a boca do leão. Glorificado seja o nome de Jesus. Deus está fechando a boca de leão nesta noite. Deus está fechando a boca, está travando a boca de leão nesta noite, viu? Não se tem não. Vai nessa força, vai nessa confiança. Creia no seu ideal, creia no seu objetivo, creia que Deus é fiel para concretizar aquilo que Ele te prometeu, para o seu nome de Jesus. Todos achavam, todos, né? Com exceção do rei, que Daniel não existia mais, né? Os camaradas lá, né? Bateram pau, quem sabe soltaram até foguete, fizeram festa. Esse acabou, né? Esse bonitão aí acabou, esse crente aí acabou. Acabou não, irmão. Acabou não. Olha a palavra vem do céu. É que todo profetize, é que todo você diz, é uma só boca. Mas vai prevalecer a palavra que vem da boca de Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele não falha. Aleluia. Ele é imbatível. Ele é vitorioso, Ele é vencedor. Ele é Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Há muito exército por aí no mundo inteiro, né? Mas Deus é Senhor de todos os exércitos. De todos os exércitos. Tanto no céu quanto na terra. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. E agora, aquele rei alegre, aquele rei feliz, manda que abra rapidamente e tira Daniel para dentro. Oh, que coisa linda!
glorificar o seu nome, Jesus. De certo, né? Todos aqueles homens estavam ali ao redor, não é? Podemos até a cena, podemos até visualizar a cena. Agora abre a tampa da porta, né? E Daniel vai, opa, tudo bem aí, turma? Estou aqui, meu Deus está comigo, aleluia! O meu Deus dormiu na cova também, viu? Cadê o teu Deus? O meu Deus dormiu na cova, ele fechou a porta com o leão, bendito seja o nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus cumpre com a sua palavra, Deus cumpre aqueles que confiam piamente nele, que guarda a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, que obedece os seus mandamentos, que procura andar em santidade perante o Senhor, que não causa escândalo algum. Aleluia. Ele não causava escândalo, não. Ao Deus dele, pelo contrário, ele glorificava o Deus dele. Glorifique o seu Deus com as suas ações. Glorifique o seu Deus com a sua postura, com o seu falar, o seu linguajar. Glorifique a Jesus. Viu? Crente não fala gíria, não. Tem crente que não fala gíria aí, viu? Tem que nascer de novo. Precisa nascer de novo. Precisa entrar na história de Nicodemo. Nascer de novo, tornar-se uma nova criatura. Paulo disse assim, ó, aos Efésios, parece que é 5 e 7. Irmãos, não deve sair da sua boca nenhuma palavra da boca, nenhuma, mas só que for boa para promover edificação. Aleluia. Crente que fala asneira, bobagem, viu? Aleluia. Está desqualificado diante de Deus, viu? Está viciado na palavra boa, não é? E Deus vai achar que falha. Deus vai olhar, né? Vai pegar sua ficha assim, opa, vai entrar no vermelho. Então abandona essa prática, viu? Seja fiel, tenha um linguajar santo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Só vai entrar no céu, lá o saudita está assim, né? Um lampejo, algumas qualidades daquele que vai entrar no céu. Aquele que não difama seu companheiro, aquele que não fala mal do seu irmão, às escondidas, viu? Aquele que não mente, que não profere mentira. Aleluia. Falava na igreja domingo, né? Sobre a mentira, irmãos. E Deus insistia que eu falasse com mais veemência. Não foi ontem, quinta-feira. Com mais veemência concernente a mentira. A mentira, ela faz nos afastar do reino de Deus. Então é Apocalipse 22, né, 15. Entre aqueles que vão ficar de fora, os grandes feiticeiros, o mentiroso, né? Os idólatras, os feiticeiros, os idólatras, e todos como amam cometem a mentira. Não precisa ser apenas mentiroso, não, mas se amado, se alguém está mentindo, está dando nada, né? Está achando bonita a mentira de alguém, está amando a mentira. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós, Pai. Deus pode tirar a mentira, repudiar a mentira, porque Deus não opera onde a mentira de jeito nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. O crente tem que ser verdadeiro. O crente tem que ser fiel. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Se não, o milagre não acontece. Viu? Como é que vamos provocar um milagre? Aleluia, em nossa vida. Como é que vamos mexer com a sensibilidade de Deus? Se a nossa boca, aleluia, não for verdadeira, né? Se as nossas ações não tiverem conformidade com a vontade do Senhor nosso Deus. Daniel provocou o maior milagre da vida em Babilônia, né? O maior milagre, né? O impossível, o inacreditável aconteceu naquele lugar, porque Daniel era verdadeiro, era fiel, né? Tinha acima de tudo um espírito excelente, tinha a graça de Deus sobre ele, a graça de Deus repousava sobre Daniel, aleluia, a unção, a virtude do Espírito Santo repousava sobre ele, fazia morada nele, não era momentâneo, não, era morada permanente. Aonde Daniel estava, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Aonde Daniel ia, o Espírito do Senhor estava sobre ele. O que Daniel falava, ele aprovava. Precisamos ser fiéis. Precisamos ser fiéis a Deus. Meus queridos irmãos, que nos veem, né, nessa imensidão deste mundo, seja fiel a Deus. Não negue a Jesus, não retroceda, viu? Não recue, não se deixe se levar. Louvado seja o nome de Jesus. Cuidado com lisonja. Cuidado com lisonja. Tenha cuidado, viu? Não se envaideça, não cresça, não enche, mas seja fiel a Deus. Tenha compromisso com Deus e com a palavra dele. Tenha compromisso com Deus e com a sua palavra. Que aonde você for, pode entrar em qualquer situação adversa, por mais adversa que seja, meus queridos irmãos,
Deus vai estar conosco. Deus não vai se envergonhar de nós. Deus não vai nos abandonar. Viu? Não vai não. Não vai nos abandonar, porque estamos honrando a Ele. Deus só honra aquele que honra a Ele. Que sejamos fiéis a Deus. Que sejamos idôneos diante de Deus e dos homens. Que tenhamos personalidade como um verdadeiro cidadão do céu. Que o mal não vai prevalecer. Ele pode vir até contra nós. A Bíblia diz que aquele que é fiel a Deus, o diabo vem por 7 caminhos contra ele. Não por um caminho, ele vai fugir por 7. 7 caminhos, vai sair procurando o caminho que não tem, mas vai fugir, porque vai deparar com um espírito excelente. Valorize esse espírito excelente. Deixe ele mover você. Aleluia. Jesus aí podemos, nós podemos correr na sombra, onde vai, vem quando quer, a gente ouve, as palavras não sabem onde ele vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito Santo. Deixe esse Espírito excelente guiar você. Viu? Deixe ele guiar, abrir a vereda, vá pela vereda que o Espírito Santo prepara para você. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Deus. É preciso ser fiel a Deus para que Ele cumpra com a sua promessa em nossas vidas. Daniel foi fiel. Deus honrou Daniel perante toda aquela nação. Daniel prosperou. A Bíblia diz, né? Mas nós vamos ver que ele foi próspero. E esse mesmo Daniel foi próspero no reinado de Dario. Ele ficou os 2 mandatos ali, mas fiel, permaneceu fiel a Deus. Dando exemplo de verdadeiro cidadão do céu, dando exemplo de cristão fiel. Vale a pena se esforçar, vale a pena sofrer pela causa do Evangelho. Paulo disse: Timóteo, sofre comigo as aflições, mas como um bom soldado, como crente fiel, como soldado fiel ao seu comandante. É assim que devemos ser, fiel ao Senhor. Amém. Fiel até a morte, para recebermos a coroa da vida. Quer a coroa da vida? Sejamos fiéis ao Senhor. Amém? Eu vou fazer uma oração a Deus, pedindo a Jesus que venha confirmar, né, o que veio da parte dele nessa noite. Fazer o milagre. Para que ele venha fazer o milagre nessa noite da nossa vida. Se precisar tirar uma coisa que tire, né? Que nós sabemos que precisamos, sempre sim, precisamos buscar o aperfeiçoamento. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos buscar da parte de Deus, irmãos. O aprimoramento da nossa vida, o servir a Ele, não é? A Bíblia diz lá em Provérbio que a vereda do justo, né? Se eu me acho justo, eu sou justo. Mas a minha vereda, ela vai brilhando gradativamente, brilhando, até ser dia perfeito. Então vamos buscar de Deus, né? Esse brilho da nossa vereda. A nossa vereda brilhe, né? Destaque, para que o mundo veja de nós e diga: eu quero ser como esse camarada, eu quero ser como essa mulher, eu quero ser como esse irmão. É preciso, irmão. Viu? Nós vamos ganhar uma alma a Jesus. Quando alguém olhar em nós e sentir o desejo de ser igual a nós, tem isso, viu? Né? Alguém tem que olhar em mim e dizer assim: não, eu quero ser crente igual ao meu irmão. Meu Deus, quando isso acontece, o nome de Jesus é glorificado. Vamos pedir a Deus que venha operar milagre nessa noite. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei. Né? Talvez nem você saiba. Talvez você está pedindo milagre, mas Deus quer fazer um milagre maior na sua vida. E Deus vai fazer nessa noite. Quem quer ser meu creio? Você vai receber de Deus. Receba de Deus nessa hora. Nós vamos orar. Você vai pedir a Ele. Você vai se humilhar. Viu? E Deus dizendo: vai contemplar a minha e a sua necessidade.